Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os gêneros, os outros gêneros que ele classifica, mas não vamos explicar cada formato. Vamos falar só um pouco mais de cada gênero. O gênero educativo cultural. Ele é uma das colunas de sustentação da programação radiofônica dos países desenvolvidos, mas no Brasil a gente não encontra muito esse gênero, ele fica mais restrito às emissoras que têm programação exclusiva educativa, né? Um outro autor, Mário Kaplun, que diz que a educação radiofônica não se restringe apenas às transmissões especializadas que visam a alfabetização e a divulgação de conhecimentos básicos, mas implica todas aquelas que procuram transmitir valores, a promoção humana, o desenvolvimento integral do homem e da comunidade, as que se propõem a elevar o nível da consciência, estimular a reflexão e converter cada homem em agente ativo da transformação de seu meio natural, econômico e social. Ou seja, o gênero ele é muito importante, mas ele não precisa estar exclusivo em programações educativas. Ele pode estar dentro também de outros tipos de programações. O André Barbosa Filho dá aqui alguns formatos que são característicos do gênero educativo cultural. Por exemplo, programas institucionais, audiobiografias, documentários educativos culturais e programas temáticos. Agora, o gênero entretenimento. O gênero entretenimento, ele está ligado ao universo do imaginário, que não tem limites, né? E ele tem a possibilidade de explorar com maior profundidade e riqueza o universo da linguagem do áudio. E isso se a gente comparar a outros gêneros, como o jornalístico, por exemplo, que não usa tantos recursos de áudio como o gênero entretenimento pode usar. Para o autor, o gênero entretenimento é a própria essência da linguagem radiofônica. A contribuição dele vai do real à ficção. Na hora da gente trabalhar na construção do texto radiofônico com elementos verbais e não verbais, a gente oferece um número infinito de possibilidades de produção e recepção que podem causar no público surpresa, indignação, alegria. Todos os formatos de entretenimento, eles possuem características e possibilidades peculiares, entre as quais o autor destaca a de ter capacidade de se combinar com outros formatos, outros gêneros e de servir de ferramenta para informação, anúncio, prestação de serviços, educação. Alguns formatos do gênero entretenimento podem ser um programa musical ou uma programação musical, um programa ficcional, um programete artístico, um evento artístico, um programa interativo. Agora, o gênero publicitário. O gênero publicitário ou comercial tem como principal função o uso do espaço radiofônico para a divulgação e venda de produtos e serviços. Como que ele faz isso? Através dos formatos spot, jingle, testemunhal, peça de promoção. E o gênero propagandístico? O gênero propagandístico está muito ligado à história do rádio, né? O rádio é o meio em que a propaganda se difundiu e por muitas vezes de forma perigosa. Um exemplo é a utilização do rádio pelos nazistas na Alemanha. Outro exemplo, um Getúlio Vargas, que também tinha consciência, né, da dimensão da comunicação radiofônica, tanto que ele assinou decretos e portarias que garantiram total controle do Estado sobre a radiodifusão no país, tanto também que ele criou em 1935 a Hora do Brasil. Ele pode ser visto como um gênero de divulgação de ideologias, de religiões, de pensamentos. Enfim, alguns formatos são peças radiofônicas de ação pública, programas eleitorais, programas religiosos, gênero de serviço. O André Barbosa Filho classifica as informações de serviço para a população como um gênero separado do gênero jornalístico, apesar de que no gênero jornalístico a gente também dá algumas informações de serviço. Mas vamos ver como que é a definição de gênero de serviço para ele. Os produtos radiofônicos de serviço são informativos de apoio às necessidades reais e imediatas de parte ou de toda a população ao alcance do sinal transmitido pela emissora de rádio. Então, isso é muito importante, gente. O que ele classifica como gênero de serviço é alguma coisa que dá apoio a alguma necessidade real e imediata.
né? E ela se distingue da formação jornalística pelo caráter de transitividade. Por exemplo, alguma coisa que indique movimento, circulação, trânsito e também que provoca no receptor daquela mensagem alguma ação. Ele reage àquela informação que ele ouviu. Nos grandes centros, existem emissoras que têm uma programação exclusiva voltada para o serviço. Aí o ouvinte está atento, por exemplo, mudanças no fluxo de trânsito da cidade, as condições meteorológicas, os anúncios de concursos, os preços dos alimentos, espetáculos artísticos em cartaz, prazos de vencimento de impostos e etc. Como que essas informações elas mexem de forma direta na vida do indivíduo? Por exemplo, se ele está no trânsito, ele ouve que mais na frente está engarrafado. Aí ele pode fazer uma ação, né, de virar em algum bairro, enfim. Ele fica sabendo que tal imposto vai vencer, então ele vai lembrar de pagar o imposto dele, ou ele vai pagar o imposto. Enfim, são informações que geram uma ação no indivíduo. Quais os formatos? Uma nota de utilidade pública pode ser um formato de gênero de serviço, um programete de serviço e um programa de serviço. Vamos lá, esse eu vou explicar um pouquinho mais os formatos. A nota de serviço é um informativo de curta duração, semelhante às notas jornalísticas, mas tem o objetivo específico de alertar o ouvinte sobre prazos, inícios, cortes, alterações, por exemplo, no fornecimento de serviços públicos, coletas de sangue, etc. Tem algumas notas aí para vocês verem. Programete de serviço. No programete de serviço, a gente tem um pouquinho mais de aprofundamento do serviço em relação à nota de serviço. Ele pode ser inserido, normalmente ele é inserido, dentro de outros formatos, como radiojornais ou programas de variedades. E ele veicula aconselhamentos diversos, como cuidados com a saúde, questões jurídicas, investimentos, preços, turismo, emprego e etc. Agora, o programa de serviço são ações radiofônicas com cerca de 30 minutos a 1 hora, que tem temas específicos de apoio aos interesses da população. É o chamado de rádio de oportunidades. Ele é muito comum na TV, mas tem no rádio também. Se encaixam nesse formato, por exemplo, programas de vendas de imóveis, de liquidações, de negócios de veículos, etc. Eles prestam um serviço para a população. A gente ainda tem o gênero especial, que é um gênero que não possui uma função específica, né, como os outros gêneros. É um formato híbrido. Estão dentro do gênero especial os programas infantis, programas de auditório, programas de variedades. Então, essas foram as informações da videoaula sobre gêneros e formatos do rádio. Lembrando que as informações foram retiradas do livro Gêneros Radiofônicos, do André Barbosa Filho. Até a próxima videoaula.